Fala, traders! E aí, pessoal? Bora começar a semana? Bora começar essa semaninha, né? Essa semana é para ser uma semana bem tranquila, sem muitas turbulências, né? Como é que foram hoje as operações? Hoje foi um dia tranquilo, certo? Certo. Menos para mim. É. Hoje a única operação que eu fiz uma única operação só. A única que eu fiz foi justamente a única operação que deu loss. Sabe aquela mosca branca tem 10 operações e só uma que deu loss. Aí é justamente aquela operação que eu entrei, né? Então hoje para mim eu entrei com uma mão um pouco mais pesada e a ideia era fazer uma operação só e justamente a que eu operei, cara, deu loss. Então imagina, fiquei chateado, fiquei chateado. Aí depois eu não quis mais operar porque eu já fiquei com a cabeça quente e tudo mais. Mas o dia foi tranquilo, foi tranquilo. Então acontece, tem que entender que faz parte, né? Às vezes tu pega uma entrada ruim e logo em seguida vem uma entrada boa. O que eu acredito que não é bom fazer, né? E não é muito aconselhável, é tu aumentar a mão se tu tá recém com capital baixo, se tu tá começando. Tá? Então deixa para tu aumentar a mão quando tu já tiver uma gordurinha, que foi o que eu fiz agora. Eu já tinha uma certa gordurinha e aí eu acreditei que ele ia dar uma queda boa e eu aumentei a mão justamente para aumentar a gordura que eu tinha, né? E aí no final das contas o mercado quis me dar uma lição. Justamente a única entrada que eu fiz foi a entrada que deu loss. Mas enfim, faz parte, seguimos assim, amanhã tem mais, tá? Vamos dar uma olhada no mercado então? Como é que foi? O mercado foi bem tranquilo, tirando aquela entrada, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro no dólar, para ver como é que foi o dólar, né? Olha só, dólar surgiu uma dúvida aqui, ó, vamos aproximar bem. Esse aqui é a explicação de ontem, né? Aquela caixa que deu, onde o preço ficou preso, né? Dentro de uma caixa, ele não sabia se é para cima ou se é para baixo. Isso aqui a gente já explicou ontem. E aí, encerrou o dia nessa linha pontilhada e começou o dia de hoje. No dia de hoje, de cara, deixa eu abrir minha ferramenta aqui, né? Ó, de cara, essa entrada aqui foi o primeiro box que deu, já foi uma entrada que muita gente disse que era uma entrada válida, era uma entrada que tinha que dar, que deu gain na realidade, né? Só que essa é uma entrada falsa, tá? Aliás, uma entrada falsa não, uma entrada que a gente não recomenda. Por que que a gente não recomenda? Porque ela está na linha de ouro, tá? Então, lembrando, para você que está chegando agora, a linha de ouro, no caso, é essa linha azul aqui no dólar, e no índice, uma linha amarela. Então, o que que acontece? Quando o preço está na linha de ouro, a gente não opera. A gente recomenda não operar. Não é que você não possa operar, tu pode operar, mas a gente recomenda não operar. Por quê? Toda vez que o preço está acima da linha de ouro, a gente vai pensar sempre em compras. Quando o preço está abaixo da linha de ouro, a gente vai pensar sempre em vendas. E quando o preço está na linha de ouro, faz o quê? A gente não faz nada. Então, se tu olhar no histórico, tá? Pega o teu gráfico aí e dá uma olhada no histórico. Se tu for buscar lá para trás, qualquer dia que tu for, não interessa o dia, ó, joguei lá para trás, tá? Ó, joguei lá para trás. Você vai ver que o preço, ele sempre se afasta da linha de ouro e depois ele tende a voltar para a linha de ouro. Se afasta da linha de ouro, depois ele volta para a linha de ouro. Isso é qualquer dia. Ó, ele se afasta da linha de ouro, volta para cá. Ou seja, a linha de ouro, que é o que a gente chama, né? Ela é um divisor de águas, certo? Então, se o preço te dá uma oportunidade justamente na linha de ouro, é recomendável não operar. Olha só aqui, ó, o preço se afastou, voltou. Se afastou, voltou. Aí aqui ele deu uma entrada de venda, ó. Olha como ficou bem congestionado o preço aqui, ó. Tá vendo? E aí ele não vendeu. Aí depois aí mais adiante ele afastou um pouquinho e aí sim ele rompeu, tá? Mas tu poderia ter levado um loss ali. Ó, a mesma coisa mais para frente, ó. O preço se afasta, depois ele volta, se afasta.
e volta, tá? Isso é sempre assim. Então, quando o preço tá, ó, voltamos para cá para o dia de hoje. Quando o preço tá em cima da linha de ouro, a gente recomenda não operar, porque pode acontecer de ter uma briga muito forte nessa região. O preço não consegue nem ir para cima e nem para baixo. Neste caso aqui, o preço pagou, né? Deu um gain bonito aqui, chegou a bater 33 pontos. Daria para ter pego um gain de 15 pontos tranquilamente. Mas a gente não marcou, não vai para as estatísticas, nós não recomendamos essa entrada aqui. Beleza? De qualquer forma, o que, que aconteceu? O preço subiu, né? Vamos deixar bem pertinho aqui para a gente analisar aqui, ó. Ó, o preço, essa entrada... Opa! Peguei a ferramenta errada. Então, essa entrada aqui a gente não marcou, tá? Muito bem. Então, agora essa entrada aqui, ó. Vamos apagar aqui. Essa entrada de verde aqui, beleza? Essa daqui é uma entrada perfeita. Porque se vocês forem ver, depois que o preço abriu aqui, ele começou a subir, 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 parou aqui nesse ponto e ele começou a voltar. Quando ele voltou, ele marcou um topo. Ó, ele marcou um topo. Feito esse topo, nós vamos marcar uma linha de tendência de alta. Onde? Olha lá. Marcamos essa linha aqui, eu junto este topo com este topo, marco os dois, deixo uma linha. O que eu espero nesse momento? Um pullback. Eu espero que o preço desça e me dê uma entrada, e essa entrada faz com que o preço volte a bater lá em cima na linha de tendência de alta. E é exatamente isso que ele faz. O preço desce e pá, te dá uma entrada. Essa entrada aqui pagou tranquilamente, né? Olha lá. Deu 16 pontos e meio. Tá? Nós buscamos 15 pontos no dólar, foi mais do que o suficiente para pagar. Tá? Então tivemos uma entrada muito, 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 muito tranquila aqui no dólar. Muito bem. Depois, mesma coisa, tá? Nós tivemos uma entrada aqui que ela teve duas questões. Botei até de amarelo aqui para vocês prestarem atenção. Essa entrada, primeiro, é a que eu acabei de falar, né? Ela está em cima da linha de ouro. Estando em cima da linha de ouro, a gente não opera. Ah, mas Bonetti, ela pagou. Tudo bem, ela pagou. Nesse momento, ela pagou. Neste exemplo, ela pagou. Não quer dizer que isso vai acontecer seguido, tá? Mas qual é o outro detalhe? Primeiro é que ela está abaixo da linha de ouro. E segundo, que não é o movimento que eu estou esperando que aconteça. Perfeito? Então, assim, ó, se o preço fez isso, lembra que a gente opera sempre em tendências saudáveis. O que é uma tendência saudável? Se o preço está subindo, ele tem que fazer isso aqui. Retrair um pouco, descansar, subir de novo. Quando ele subir, ele ultrapassa esse topo. Aí depois ele desce, descansa um pouco, depois ele sobe, ultrapassa esse topo. Isso é uma tendência saudável. Neste caso aqui, o que aconteceu? O preço vinha vindo, ó, subiu, descansou, subiu, ultrapassou o topo, descansou, subiu, ultrapassou o topo. E agora ele está no momento de descanso, certo? O que eu estou esperando neste momento que o preço está aqui? Eu estou esperando que o preço faça isso, rompendo esse topo. É isso que eu estou esperando. Se eu estou esperando este movimento que o preço suba e continue a tendência de alta, ele faz esse movimento aqui, ele desce mais um pouco, sobe e dá uma entrada de venda. Tá? Essa entrada de venda não é o movimento que eu estou esperando, certo? Então, são duas coisas que não casam. Primeiro, não o preço está na linha de ouro, está bem no meio. E segundo, não é o movimento que é o que eu estou esperando. Então, obviamente que essa entrada aqui ela é uma entrada falsa. Tá? Então, essa entrada foi muito tranquila da gente identificar. Depois disso, olha lá. O que acontece? O preço agora ele sobe, né? Ele fez esse movimento aqui, desceu, veio para baixo da linha de ouro. Então agora eu estou aqui pensando apenas em vendas. O que eu quero que ele faça? Ele desceu, veio para baixo da linha de ouro,
Ele também rompeu esse fundo aqui, ele rompeu esse fundo, certo? Então agora o que eu espero? Que ele descanse um pouco. Eu espero que ele volte para cá, descanse um pouco ou para cá, tanto faz. Ele pode dar um descanso e depois eu aguardo que ele faça isso. E aí ele rompe esse topo, ele vai formar uma tendência saudável de queda, certo? É isso que eu estou aguardando neste momento. Então o que ele faz? O preço desce, sobe, e quando ele está subindo eu já estou engatilhando aqui uma venda se ele descer. E ele não faz isso. Ele sobe, passa a linha de ouro, para cima da linha de ouro eu só penso em quê? Em compras. Então agora esquece vendas. Ele dá uma retraçãozinha aqui e sobe. Olha o movimento que ele fez. Ele veio lá de cima, desceu, parou aqui embaixo. Aí ele subiu, parou aqui, desceu um pouquinho e te deu uma entrada. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o desenho dele aqui, ó. Vou botar aqui nesse cantinho. Ele desceu, ele subiu, parou no mesmo patamar, né? Olha ali, ó. Parou no mesmo patamar. Ó, parou no mesmo patamar. Aí ele desceu um pouquinho. Ó, ele desceu só um pouquinho e já deu uma entrada. Ó, e deu uma entrada. Certo? É esse desenho aqui que a gente tem ali, perfeito? O formato dele é esse aqui. Aí, a gente vai lá, vamos abrir aqui os nossos padrões de entrada e olha lá, ó. Padrão de entrada... Opa, esse aqui é padrão de entrada... Ah, tá certo, padrão de entrada de compra. Porque ele deu uma compra ali, né? Ó, ele deu uma compra aqui. Padrão de entrada de compra. Este desenho aqui, tem aqui? Qual é o desenho que ele tem? É o 5 ou é o 6? É o 6. É o padrão 6 exatamente, ó, o mesmo desenho do padrão 6. Ele desceu, subiu, deu uma descidinha e deu uma entrada. Desceu, subiu, deu uma descidinha e deu uma entrada. Beleza? No padrão 6, nós temos aqui esse risquinho, que significa o quê? Significa que neste ponto aqui do preço, o que vem antes dele não pode vir de cima. Ele só pode vir ou de baixo ou do lado, mas de cima não tem nada, certo? Beleza, então olha só, é exatamente o padrão 6, sem tirar nem pôr, exatamente o padrão 6. E aí o que ele vai lá e faz? Ele faz o padrão 6, dá uma entradinha e te paga tudo que tu quiser, né? Ó, ele pagou aqui no primeiro momento, numa primeira esticada ali, ele pagou os 15 pontos sem dar calor nenhum, sem passar dificuldade nenhuma. Se tu tem um pouquinho mais de coragem, tu utiliza aqui as nossas barrinhas de força e aí tu pode ir esticando. Só vai analisando aqui embaixo, ó, e vai só sai da operação quando pintar um box branco. E aí olha o que tu poderia ter feito, ó. Vai. Poderia ter saído aqui e fechou o mercado, né? Fechou o mercado. Mas aí, antes de fechar o mercado, tu poderia encerrar aqui. Tu sairia aqui com 48 pontos. Vamos arredondar para 40 pontos. Digamos que tu sai aqui, ó, 40 pontos. Era só tu ter seguido essa barrinha de força aqui embaixo, ó. Sairia aqui com 40 pontos tranquilo, com um único contrato, 40 pontos no dólar dá R$400. Um único contrato faria isso daqui, já paga o rancho, tá? Então o dólar hoje foi, né, uma mãe, como a gente fala, foi muito tranquilo. Vamos dar uma olhada então no índice. O índice também foi tranquilo, tá? Vamos dar uma olhada aqui o índice de hoje. Olha lá. Tudo começou aqui, né? E aí tá ali o bendito loss que eu levei. Ai, que coisa séria. Hoje eu tive uns compromissos na rua, eu não consegui parar para ficar operando. E aí a única operação que eu fiz foi essa. Então acabei encerrando meu dia nela. Olha só, o dia começou lá em cima, com um gap de alta. Começou a descer o preço, veio para baixo da linha de ouro. E então, abaixo da linha de ouro, a gente só pensa em vendas. Beleza, vamos esperar uma oportunidade.
O preço veio, desceu, desceu, começou a subir. Quando ele começou a subir, já fica esperto que ele pode dar uma entrada. Aqui ele não deu nada, né? Continuou subindo. Aí aqui ele não deu nada. Por que aqui ele não deu? Por causa da nossa barrinha lá, né? Lá embaixo tá verde. Então aqui ele não pintou por isso, porque aqui tá verde. Muito bem. Formou um topo. Se formou um topo, nós vamos traçar uma linha de tendência ali, juntando o topo anterior com esse topo que ele acabou de formar. Beleza, formamos uma linha. E já deixa esticadinho ela ali, né? Muito bem. Mais adiante, eu entrei nessa operação aqui, ele deu uma entrada. Qual era a ideia neste momento? Ele fizesse isso aqui, né? Parou aqui, aí subiu, ele tinha que fazer isso, era isso que eu esperava, certo? Mas ele não fez, ele desceu um pouquinho só e pagou uma miserinha ali, o suficiente para nos proteger. Protegeu, aqui eu saí no 0 a 0, ele voltou, me tirou no 0 a 0. E aí, o que aconteceu aqui, ó? O que me fez entrar também? Eu sempre falo, né? Ó, o preço vem vindo para baixo aqui, ó. Estou numa tendência, aqui, ó. Subiu, desceu. Quando ele desceu, esse preço rompeu esse topo aqui, esse fundo. Rompeu esse fundo. Beleza. Agora, quando ele subiu aqui, ele parou neste ponto. E aí, eu espero que ele faça o que aqui? Ele faça isso, ó. Rompa esse fundo aqui também, tá? É isso que eu espero. E ele não faz isso. Ele subiu um pouquinho e aí aqui eu entrei pesadão. Né? Eu pensei, bah, agora ele vai romper aquele topo ali e não vai dar outra. E deu outra. O que ele fez? Ele identificou que já estava muito longe da linha de ouro. E aí é aquilo que eu falo, né? Ó, o preço estava muito afastado da linha de ouro. Já estava 1.000 pontos ali, ó. 1.060 pontos. E aí o mercado entendeu que não, já estou muito afastado da linha de ouro, vou voltar para a linha de ouro. E lá foi o preço, ó, bater na linha de ouro, certo? E aí justamente aqui eu levei o meu loss. Tudo bem, faz parte. Então, um loss para conta. Aí o preço foi lá para a linha de ouro, trabalhou lá perto, ficou indeciso, né? Não sabia se subia, se descia, se descia, se subia. E aí ele começou a formar um novo padrão aqui, ó. Ele subiu, desceu. Quando ele desceu, esse fundo aqui tá mais fundo que esse aqui. Pouca coisa. Ah, não, esse aqui não tá, não. Esse aqui não tá. Vamos lá. Esse fundo aqui não tá. Mas ele desceu, subiu. Esse topo ficou mais baixo que aquele topo anterior. Se o topo ficou mais baixo, tendência de baixa. O ideal é topos mais baixos e fundos mais baixos. Esse é o ideal. Mas aqui tu pode ver, ó, esse fundo bate com esse fundo aqui, esse fundo aqui bate com esse fundo aqui. Os fundos não fizeram fundos mais baixos, mas os topos fizeram. Então isso o que acontece? Vai formando uma cunha, né? Ele vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo, vai espremendo, o preço tá de cima, tá descendo. E aqui ele tá mantendo firme, mas aqui o preço tá descendo. Então ele vem espremendo, ele vem espremendo, vem espremendo, vem espremendo. Vai chegar uma hora que a parte de baixo vai ter que ceder, e aí ela vai romper. Então, se o topo está mais baixo, também é um sinal de tendência de baixa. Aí, olha só que beleza, ó. Esse topo ficou mais baixo que aquele topo. Aí, quando ele formou um outro ponto aqui, esse topo também ficou mais baixo que esse outro topo. E aí, ele veio e finalmente rompeu esse fundo, ó. Rompeu o fundo e aí deu uma entrada. Aí, meu amigo, essa entrada aqui é sair para o abraço, né? É uma entrada mais que perfeita, com rompimento de fundo, com topos mais baixos, deu uma entrada, e aí tu poderia ter feito a mesma coisa que ali no dólar, né? Que eu disse no dólar. Olha só, ou tu pega os teus 500 pontos aqui e sai fora, ou tu analisa lá embaixo, né? E analisa a força. Só sai no ponto branco. Olha lá, o ponto branco foi onde? Ó? Foi aqui. Nesse cara, só sairia aqui. Então, olha aqui, quantos pontos deu daqui até lá a entrada? 1.200 pontos. É simples, tá?
teria feito 1.200 pontos assim, tranquilo, sem se preocupar, sem dar calor, sem dar nada. Beleza? Então, aqui para a estatística vai entrar só 500 pontos, tá? Lembrando que aí eu trabalho assim, eu só registro o gain válido. Agora, a possibilidade de ter feito mais pontos eu não vou registrar. Então, aqui existia a possibilidade de tu ter feito 1.200 pontos, mas eu vou registrar só 500, tá? Vai para a estatística só 500. Muito bem. Aí, olha só, aqui eu já ficaria um pouco apreensivo. Ó, o mercado avançou para longe da linha de ouro, ó, já está bem longe, ó, 1.900 pontos. Aqui não vai pintar nada, tá? Nós temos ali um cálculo de distância da linha de ouro. Se o preço está muito longe da linha de ouro, ele não pinta. Tá? Se pintar é porque ele ainda está dentro de uma região que é operável, digamos assim, tá? Que a gente entende que ainda dá para fazer uma operação. Lembra, né? Para te entrar na operação, lembra da tríplice, né? 3 coisas. Primeiro tem que pintar, né? Tem que pintar. Não adianta tu dar uma entrada ali, marcar uma compra, uma venda, se não pintou. Então, primeiro tem que pintar. Segundo, em ordem de importância, né? Primeiro tem que pintar. Segundo, muito importante, tem que estar dentro de uma estrutura. Tá? Tem que estar dentro de uma estrutura. E terceiro, dentro de um padrão. Tem que formar um padrão de entrada. Tá? Os padrões de entrada são esses daqui. Nós temos lá os nossos padrões de compra e os nossos padrões de venda. Tá? Isso tá lá, essa fotinho tá no nosso Instagram. Tu pode entrar lá, pegar a fotinho, deixar salva. É uma das primeiras fotos que tem, tá lá em cima. Então, formou a tríplice, tu entra tranquilo. Lembra, não quer dizer, não é garantia de que vai dar gain. Pode dar loss. Não existe garantias no mercado variável, tá? Mas as chances, né? A probabilidade, as estatísticas jogam a teu favor se tu fechar com a tríplice, tá? Muito bem. Aí olha lá, segue o mercado, né? O mercado caindo, subiu, desceu. Aí aqui, olha o detalhe, né? Subiu, desceu aqui, depois ele subiu. Quando ele subiu, ó, vamos fazer bem devagarinho. Vou tirar esse cara daqui da frente para vocês não se confundirem. Ó, vou deixar só aqui. Quando ele subiu, quando ele fez este movimento, o que eu estou esperando agora? Ó, o preço desceu. Quando o preço desceu, ele rompeu esse fundo aqui anterior. O preço subiu. E neste momento que ele subiu, ele faz o inverso daqui, né? Se aqui ele desceu e rompeu o fundo, eu estou esperando que ele faça isso daqui e desça, certo? É isso que eu estou esperando. E ele não faz isso. Ele simplesmente ignora e sobe de vez. Quando ele sobe de vez, ele rompe esse topo. Então agora eu estou pensando em tendência de alta. Mas, Bonete, tu tá pensando em tendência de alta abaixo da linha de ouro? Sim, eu estou pensando em tendência de alta abaixo da linha de ouro. Vai pintar uma entrada de compra? Não, não vai pintar. O nosso indicador ele só pinta de acordo com a posição dele. Então, se o preço está abaixo da linha de ouro, ele pode fazer a estrutura que for de compra que ele não vai pintar. Só vai pintar oportunidades de compra quando o preço estiver acima da linha de ouro, tá? Então aqui é só para vocês entenderem que eu esperava que ele fizesse um movimento de baixa e ele inverte, ele sobe, rompe o topo anterior e aí com isso eu já não penso mais em vendas. Eu penso agora que o movimento dele vai ser assim, ele vai descer e aí agora eu imagino o seguinte, ele vai agora subir e dar uma sequência na tendência saudável. Já que ele rompeu aqui, agora ele vai continuar subindo aqui e vai romper aqui. É o que eu estou aguardando. E aí ele não faz isso, ele simplesmente desce um pouquinho, sobe e dá uma entrada. Essa entrada é válida ou não?
ela pode ela pode até formar um padrão. Tá? Até vou ver se ela forma um padrão. Não. Não forma padrão nenhum. Mas digamos que formasse um padrão. Estaria errado. Por quê? Porque não tenho estrutura de baixa. Eu não tenho... Antes do padrão, vem a estrutura. Então, tu primeiro tem que ter uma estrutura. Depois o padrão. Tá? Agora, tu pode aqui, ó, nesse caso... Eu não lembro quando é que teve isso, mas tu pode... Está certo tu ter uma estrutura e não ter um padrão. Tá? Pode acontecer de tu ter uma estrutura de venda, pintou uma entrada de venda que não tem um padrão e dá gain. E tá certo, tá? Porque a prioridade, em ordem de importância, primeiro vem a estrutura e depois vem o padrão. Ok? Agora, tu ter um padrão e não ter uma estrutura, aí não dá. Aí não dá. Aí tá errado. Se tu tiver só o desenho do padrão, mas ele, que nem aqui, ó. Aqui eu estou abaixo da linha de ouro. Então a estrutura aqui, o correto aqui é só pensar em venda. E aí ele faz uma estrutura de compra, e digamos que esse carinha aqui fosse de compra. A estrutura é de compra. Mas como ele está abaixo da linha de ouro, ele não vai pintar assim. Justamente por isso, porque acontece às vezes, tá? Ele montar uma estrutura num lugar onde não é uma região boa para isso. Então sempre pensa assim, ó. Tem que ter, primeiro, pintar a oportunidade, segundo, tem que ter a estrutura, terceiro, tem que ter o padrão. Pode não ter o padrão, pode dar uma entrada que não tem o padrão, tem só a estrutura. Aí beleza. Tá? Mas se não tiver estrutura, não entra. Muito bem, então aqui eu estava esperando que o preço subisse e aí ele deu uma entrada de venda, por isso não entrei. Está marcado de amarelo porque é uma entrada que não é válida e requer atenção, ok? Muito bem, aí vem o seguinte, ó. O preço estava fazendo isso, né? Ó, rompeu o fundo, aí ele subiu, rompeu o topo, aqui ele inverteu. Aí ele desceu, não rompeu o fundo, então eu estou esperando que ele faça isso. Beleza, ele não faz, ele faz esse movimento aqui, ele continua descendo. Aí ele sobe, tá? E faz esse movimento aqui. E aí ele desce, começa a descer. Aqui que está o pulo do gato, ó. Ele começa a descer. Aí ele faz um candle, faz 2 candles, faz 3 candles. Nesse terceiro candle aqui, ele forma um topo aqui, ó. Certo? Ele formou um topo aqui. Quando ele formou esse topo aqui, o que a gente já tem que ligar os alertas, né? Ele formou um topo abaixo do topo anterior. Então agora nós vamos fazer isto aqui, ó. Vamos traçar uma nova linha deste topo com aquele topo. E aí agora nós temos o quê? Vou esquecer tudo que está daqui para cá e vou analisar agora daqui para cá. Então agora nós temos qual movimento? Nós temos este movimento. Opa! Agora nós temos qual movimento? Temos este movimento aqui, do topo até o fundo. Aí ele subiu, parou aqui, fez um topo e desceu aqui. O que eu estou esperando neste momento? Neste momento, eu estou esperando que ele faça isso, certo? Que ele continue caindo. Já que ele tem um topo mais baixo que o topo anterior, então nós já estamos no início de uma estrutura de baixa. Eu espero que ele faça isso e ele não faz. Ele simplesmente para aqui. Muito bem, parou nesse ponto aqui e resolve subir. Aí ele para aqui e aí eu penso, pelo fato dele ter parado aqui, deixa de ser uma tendência de baixa? Inverteu para uma tendência de alta? Não, né? Por quê? Porque só vai inverter para uma tendência de alta se ele fizer isso aqui, ó. Romper esse topo aqui. Se ele romper esse topo, aí muda tudo. Aí não é mais uma tendência de alta.
passa a ser o início de uma tendência, não é mais uma tendência de baixa, passa a ser uma tendência de alta. Porém, ele não faz isso, ó. Ele não sobe. Ele só deu essa descansadinha, parou aqui, mesmo patamar do anterior, subiu, não rompeu, e aí, meu amigo, ele deu essa entrada. Então essa entrada é para lá de válida, para lá de válida. E aí agora eu espero que ele faça isso, que ele venha e rompa este fundo aqui, que é o movimento correto, né? Um movimento saudável dentro da tendência, certo? E aí olha lá o que ele faz. Ele vai lá e te paga tranquilamente, ó. E aí olha só, tu poderia ter saído aqui nos 500 pontos, né? 490, 500 pontos. O que eu recomendo se tu já tiver uma gordurinha? Em vez de sair lá nos 500 pontos, se tu já tem uma gordurinha, estica a operação. Sai lá no ponto branco. Olha lá embaixo ó, como é que tá. Ó. Tá tudo vermelho, ó, tudo vermelho, tudo vermelho, tudo vermelho, tudo vermelho. Tu iria ter que sair aqui, ó, né? Digamos, porque aqui fechou o mercado, tu não podia mais continuar operando. Se tu saísse aqui, tu até ia sair com um pouco menos, ó, 440. Mas olha o quanto ele baixou. Ele bateu 760 pontos. Então tu poderia ter feito uma proteção, né? Por exemplo, chegou em 500 pontos aqui, ó, tu poderia ir protegendo. Protege em 400 pontos, protege em 300 pontos e assim por diante. Aí ele chegou em 600 pontos, protege em 500. Chegou em 700 pontos, protege em 600. É só uma sugestão. Aí como tu vai fazer é contigo, tá? Aqui nós vamos registrar só 500 pontos. Aliás, vamos registrar o gain, né? Então a gente sempre registra o gain ou o loss, tá? Só um pouquinho. Então a gente sempre registra ou o gain ou o loss. Então olha como foi tranquilo o dia. Foi muito tranquilo. Só o bobalhão aqui que pegou o loss aqui, né? Nesse cara aqui. Na única entrada que teve de loss foi a única que eu entrei. Pode isso, cara. Muito azar, né? Muito azar. Mas faz parte. Certo? Beleza, então, pessoal. O dia de hoje foi muito tranquilo. Lembrando, para você que está chegando agora no canal, né, que não conhece, que está vendo pela primeira vez, o nosso indicador, a gente oferece ele de forma gratuita para ti por 30 dias. É só tu mandar um e-mail lá para nós, né? Manda lá para atendimento@traderdepaiprafilho.com.br ou entra em contato comigo, né? Ou com a equipe ali pelo Telegram ou pelo direct do Instagram, por sinal de fumaça, como tu achar melhor. Entra em contato com a gente, solicita a tua licença. Como é que vai funcionar? Nós vamos mandar a licença para ti, tu vai instalar, tem lá o passo a passo, tudo direitinho, como é que deve fazer. Tu vai ficar com ela 30 dias liberada, sem restrição, sem nada. Do jeito que está na minha tela, vai ficar na tua tela. Ah, eu posso te ajudar a instalar ela, caso tu não consiga, tá? Hoje, por exemplo, eu ajudei 2 alunos com isso. Então tem lá o passo a passo certinho. Clica aqui, clica ali, faz assim, faz assado. Mas se por acaso tu se atrapalhar ou tiver alguma dificuldade, ô Bonete, me ajuda aí, o pessoal do suporte, me ajuda aí a instalar. A gente entra lá, faz um acesso remoto, aí tu escolhe. Eu posso fazer o acesso remoto na tua máquina pelo Ndesk ou pelo TeamViewer, que são as duas plataformas que a gente utiliza hoje para suporte remoto, tá? Tu vai ficar usando ela liberada. Os lucros são teus e tudo mais, tá? Para esse mês eu ainda não tenho a estatística, mas se vocês olharem lá no nosso Instagram, lá mostra as nossas estatísticas, os nossos resultados, quanto que a gente já bateu por mês e tudo mais, tá? Foi 3.000 e poucos que a gente bateu no último mês, né? Deixa eu abrir aqui, mês de outubro. Ó, só para ter uma ideia, vou botar aqui, ó. Só para ter uma ideia, mês de outubro foram essas quantidades de pontos, já descontando os loss, tá? Tirando os loss, isso aqui é o saldo. E em termos de grana, deixa eu ver quanto é que foi aqui aqui, resultados outubro.
Ó, outubro nós fechamos com 3.090. 3.090, tá? Então, essas informações aqui estão lá no nosso Instagram, tá lá nos nossos stories, tá lá nas pastinhas, nos posts, é tranquilo, é só dar uma olhada lá, certo? Então, assim, ó, imagina pelo mês de outubro. O mês de outubro foi R$ 3.000 só no índice. Ah, não, foi R$ 3.000 no geral, tá? E aqui deu 7.200 pontos em outubro, só no índice. 7.200 pontos só no índice. Se no final do mês, no final de 30 dias de operações, tu achar que é válido e gostar do nosso indicador, eu vou te cobrar 250 pontos só. O que são 250 pontos? É metade de um único gain. Apenas um único gain teu do mês todo. Do mês todo. Então, se a gente for ver, deixa eu abrir aqui de novo para ver. Outubro, nós tivemos 21 gains só no índice. 21 gains só no índice. Desses 21 gains, tu iria se importar em me dar metade de um gain? Só metade de um gain? Tu iria ficar com 20 gains e meio. E eu ia ficar com meio gain. Eu acho que é bem justo, né? Eu acho que é um valor bem tranquilo, bem justo perante tudo que o nosso indicador te oferece, tá? Se tu achar que é válido, beleza, a gente faz essa parceria. A ideia é eu te ajudar e você me ajudar. Por que a gente cobra esse valor? Porque nós estamos sempre mantendo o nosso indicador atualizado, sempre tem algum ajustezinho que a gente faça. Hoje nós estamos na versão 8 do indicador. Nós já tivemos aí todo um processo, né? Desde a primeira versão, foi evoluindo e assim foi indo. Nenhum momento nós mudamos o nosso padrão de operar. Tá? O nosso operacional sempre foi o mesmo desde lá da primeira versão. O que muda são a forma de apresentar, fica mais limpo, né? A leitura fica melhor e assim por diante. Um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, certo? Informações que não tinham, que agora tem. Por exemplo, na versão 7 e 8 já tem a informação quando chega lá no final do mês, no último dia, o indicador ele vai te dizer: este é o último dia do seu indicador. Então ele tem um aviso para ti. Esse aviso ele permanece na tela sempre, tá? E antes não tinha isso. Então isso era nas versões 6 para trás não tinha. Aí o pessoal chegava lá no final do mês e ele simplesmente ele para de pintar. E aí o pessoal não sabia, que ficava esperando pintar, mas é que acabou o mês. Então não tinha informação. Agora tem. Então são detalhezinhos assim que a gente vai melhorando e vai melhorando as versões, tá? É isso, pessoal. Basicamente, o dia hoje foi muito tranquilo. Os nossos resultados estão seguindo dentro do programado. Esse mês é um mês curto, tá? Por causa de tem Copa, tem feriados, teve um feriado, acho que até agora, né? Teve um feriado, mas vai ter mais um, acho que semana que vem, negócio assim. Eu sou péssimo de datas, mas eu sei que a quantidade de dias úteis vai ser menor. Beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, me chamem lá no Telegram, faça mal de fumaça. A gente está sempre, praticamente a gente fica 24 horas online. E vamos nos falando, beleza? Abraço.